Olá, tudo bem com vocês? Na aula anterior, aprendemos a classificar os resíduos da construção civil de acordo com a Resolução CONAMA 307. Vimos que existem 4 classes principais, vocês lembram? A, B, C e D. E que cada uma delas exige um tipo de tratamento e destino. Hoje vamos falar sobre como organizar o canteiro de obras para que essa separação aconteça de forma simples, segura e eficiente no dia a dia. Um canteiro bem organizado facilita o trabalho, reduz riscos de acidentes e melhora o controle de resíduos. A desorganização causa desperdício de material, retrabalho e aumento de custos. Quem não quer economizar e lucrar mais, né, gente? Planejar o espaço é, portanto, uma medida técnica de gestão. Evita improvisos e garante que cada tipo de resíduo tenha seu lugar definido. E facilita muito para os colaboradores da sua obra saber exatamente onde cada tipo de resíduo está para que vire um hábito para todos. O planejamento deve começar ainda na fase de projeto. É importante prever os tipos e volumes de resíduos que serão gerados durante a obra, as áreas onde serão instaladas as baias ou caçambas, a circulação interna de materiais e veículos, como que se dará esse fluxo dentro da obra, e a forma de armazenamento temporário. Com isso, é possível evitar acúmulos, garantir segurança e cumprir as exigências dos órgãos ambientais. Para isso, você precisa de uma infraestrutura mínima no seu canteiro. Baias ou caçambas têm que ser identificadas por tipo de resíduos, para facilitar o descarte. A sinalização precisa ser clara e padronizada, com cores, placas e setas de orientação. Pisos impermeáveis nas áreas de armazenamento temporário, cobertura parcial para materiais leves como papelão e plásticos. Esses cuidados, eles evitam a mistura de resíduos e protegem o solo e a água de contaminações. Principalmente a parte dos resíduos perigosos, onde vocês vão armazenar os perigosos, ela precisa estar coberta com piso impermeável, para que caso aconteça algum derramamento, esse resíduo não vá para o solo, ou caso chova, não colete, né, passe a água da chuva, não passe por esse resíduo e leve para o solo. Outro ponto essencial é a logística interna dentro do canteiro. Deve-se definir rotas e horários para a coleta dos resíduos dentro da obra. As frentes de serviço precisam ter caixas menores ou tambores para acumular o material até o transporte para as caçambas, para facilitar para as caçambas, né? As frentes de serviço precisam ter caixas menores ou tambores para acumular o material até o transporte para as caçambas principais. Essa rotina garante que o canteiro se mantenha sempre limpo e funcional, sem deslocamentos desnecessários por parte de todos. É notável saber que quanto mais organizado, quanto mais limpa, mais identificada, mais acessível ela estiver, vai ser mais fácil para os seus colaboradores fazerem o descarte. É uma motivação, na verdade, para eles descartarem corretamente. Porque se você só tem um espaço na sua obra para fazer esse descarte, certamente seu funcionário vai colocar tudo junto, misturado ali. Depois, para separar esse resíduo para cada empresa coletar, caso na sua cidade não tenha uma empresa que colete tudo e separe esse resíduo numa área de transbordo específica, ela vai levar tudo misturado e isso automaticamente vai cair lá vai ser descartado lá no aterro de inertes, o que é incorreto. Falando, né, novamente do ESG, que faz parte, essa parte de treinamento de equipes, ela faz parte da letrinha da governança, né? A equipe precisa entender e por que separar os resíduos. Ela tem que saber o porquê, o como, ela tem que entender isso, senão eles não vão executar isso no dia a dia. Quando a equipe não acha que esse descarte, esse armazenamento, essa separação e descarte é importante, eles não vão fazer isso, eles não vão comprar a sua ideia, né? E a ideia não é somente para uma questão de evitar multa, é uma questão mesmo de cuidado com o meio ambiente.
E exatamente é a melhor forma de você conseguir rastrear e comprovar o descarte no final da obra. Todo final de obra, gente, a pessoa quando finaliza uma obra, ela precisa de um habite-se. Para você conseguir esse habite-se, a legislação vai te exigir um documento da área ambiental. E esse documento nada mais é do que o engenheiro vai levantar qual é a quantidade que foi gerada de resíduo, que tipo de resíduo foi gerado, como que ele foi armazenado durante a obra e para onde ele foi destinado. Então, todo mundo envolvido na obra precisa entender o porquê dessa burocracia, né? Não é só uma burocracia, mas no final você vai ter problemas se você não conseguir que a execução disso funcione de forma correta. Não adianta nada ter caçambas identificadas se os trabalhadores não souberem usá-las corretamente. Digo caçambas ou pode ser outro tipo de armazenamento, tá? Por isso, é importante realizar treinamentos rápidos e objetivos, mas que sejam contínuos. Para explicar sempre, bater sempre na mesma tecla, né? O que é cada classe de resíduo, você tem sempre que falar, ó, esse resíduo não é dessa classe, está descartado nessa baia aqui incorretamente. Então, ele tem que entender didaticamente, você tem que fazer isso de uma forma bem constante para que isso fique fixo na cabeça dele, né? Então, o seu colaborador, ele precisa entender todas as classes de resíduo, o que elas são, como manusear corretamente os materiais, exatamente para que o descarte aconteça de forma eficaz. Essas orientações podem ser feitas durante o DDS, o diálogo diário de segurança, né? Às vezes nem sempre você consegue fazer um DDS todos os dias, mas semanalmente já é muito importante que ele seja feito. Exatamente para levantar todas as falhas e corrigir à medida que a obra avança. Porque se você faz isso numa distância muito grande de tempo, a informação se perde. O seu colaborador, ele precisa sempre ser treinado, relembrado, né? Desse funcionamento. Eu estou falando da minha área, que é a área ambiental, mas é lógico que vocês precisam fazer isso com frequência também para a área de vocês, né? Coloque placas com indicação dos locais corretos de descarte. Incentive os colaboradores a levarem os resíduos para o local correto, mas explique o motivo para eles. Eles têm que saber o porquê. Não é à toa. Ah, por que eu tenho que colocar? Por que eu tenho que levar isso ali? À toa? Não, à toa eu não vou ser estimulado a descartar corretamente à toa. Você tem que explicar para ele. Hoje em dia, até as crianças estão aprendendo o hábito do descarte. Por que os adultos não vão conseguir, né? É muito interessante pensar nessa reflexão. Tudo na vida é treino e hábito. E a partir do momento que isso virar um hábito para o seu funcionário, eu não sei se seu funcionário é contratado de forma eventual, esporádica, ou se já é uma equipe que te acompanha, o que muitas das vezes acontece, né? Ele se habitua e ele leva isso não somente para as outras obras que ele for trabalhar, independente se forem suas ou não, mas ele leva isso para a casa dele, para o bairro dele, e ele começa a ter um olhar diferenciado sobre a área ambiental. Isso é bastante legal. Para ficar visualmente mais fácil para o seu colaborador, a gente sugere que essas plaquinhas sejam colocadas, mas não somente o tipo, para saber, porque senão ele vai se confundir, ele vai conseguir confundir a classe B com a classe A, ele vai confundir a D, porque é a sopa de letrinhas que normalmente no dia a dia, se ele não tiver com isso muito bem fixado na memória dele, ele vai esquecer. Então, é importante não só colocar as plaquinhas com as classes, mas, de repente, colocar embaixo exemplos. Eu já vi muitas obras até que eu oriento a fazer isso. Você colocar exemplos embaixo da classe, você colocar tijolo, entulho, argamassa, concreto. Da classe B, os recicláveis, né? Papel, plástico, vidro. Vidro é raro gerar em obra, mas pode ser que gere, né? Madeira, metal, isso tudo tem em obra, né? A classe C, que é mais raro ter em obra, mas é legal você colocar exemplo, porque isso vai ajudar ele visualmente a reconhecer e não se perder na hora de descartar. A comunicação visual, ela reforça o treinamento e ela evita erros. É bom para todo mundo.
bom para quem está executando a obra, bom para o colaborador e bom para o engenheiro ambiental que vai fazer a documentação lá no final da sua obra para você conseguir o ABITS, tá? É bom para todos. As placas com símbolos e cores, elas ajudam a identificar rapidamente cada tipo de resíduo. Acaba que fica fixo nessa associação. É igual cor de sacola para lixeira, né? Cor de lixeira, né? Tem as nomenclaturas que exigem isso. Também é importante manter um controle interno, planilha ou aplicativo, para você registrar o volume de resíduos gerados durante a obra, né? Datas, coletas, destinos. Se você consegue fazer uma planilha e organizar isso durante a obra, facilita muito lá no final da obra você não se perder. Acontece muito, eu vejo, né? No final da obra, eu falo, olha, solicita para a empresa caçambeira que você contratou o CDF, para eles te entregarem, para você passar para o engenheiro ambiental, a relação de tudo que foi coletado e destinado, né? Transportado e destinado. E aí tem vários que me entregam um documento com 3 caçambas. Aí eu olho e falo, bom, aproximadamente cada caçamba tem 4 metros cúbicos. E a gente tem, todo engenheiro ambiental tem, assim como o órgão fiscalizador também tem, uma forma da gente fazer cálculos de quanto, a média aproximada de quanto de resíduo e de cada tipo de resíduo que foi gerado na obra. Então, muitas vezes, quando ele me apresenta um CDF com 8 metros cúbicos e a obra tinha, vamos supor, 260 metros quadrados de área construída, a gente sabe que essa quantidade está incorreta. Então, uma forma de você acompanhar isso e depois você cobrar da sua empresa que levou os seus resíduos, olha, você está me apresentando aqui um CDF de 3 caçambas, de 12 metros cúbicos, mas eu tenho aqui anotado que foram 24 metros cúbicos, ou seja, você consegue confrontar, entendeu? Porque muitas pessoas, muitas empresas, elas também não têm uma forma de controle dessa evidência. Então, é uma forma de depois, no final da obra, você comparar o que estão te entregando de documentação, se foi o real, se é o que realmente aconteceu, tá? Então, não adianta tentar enrolar o engenheiro ambiental no final da obra e falar, não, foi só isso. Olha, a obra teve 340 metros quadrados e eu vou te apresentar um descarte de papelão de 15 quilos. Isso é um absurdo. Essa conta não vai fechar. Então, tudo tem que ser muito certinho. Você precisa cuidar disso, tá? A gente costuma observar essas fotos quando as empresas fazem imagens aéreas com drone, né, e passam para a gente. Muitas delas passam isso no início da obra para a gente ajudar onde é o melhor local para colocar as baias de separação ou a central de resíduos da obra. E a gente tem uma tendência a sugerir que o fluxo funcione, que seja um local que realmente seja mais fácil, mais prático para quem está trabalhando na obra, né? Então, assim, a gente observa isso com um fluxograma simples, né? O resíduo ele é gerado na frente de serviço. Então, você vai observar. Eles vão atuar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto da obra. Então, é interessante que você já planeje o tipo de resíduo que será gerado. E aí você vai colocar as lixeiras, ou as caçambas, ou os contêineres de descarte, ou as baias, de acordo até com o volume que será gerado naquele ponto. E aí você pode planejar um recipiente menor, se você achar, né, que você constatar que ali vai ser gerado pouco resíduo, ou você já planeja um container, um recipiente maior, para ficar fácil até de você controlar. Tem que pensar que quanto menos caçamba você tiver que contratar, mais você vai economizar para você, para o seu cliente, enfim. Então, tudo tem que ser planejado e pensado, tá? Periodicamente, os resíduos gerados ali na frente, no ponto da frente de obra onde eles estão executando, se eles descartam ali, fica mais fácil deles, em quantidade menor ou recipientes menores, eles levarem para a baia de separação, onde é o local que vai ter que suportar o maior armazenamento para descartes mais longos, né? Então, quando for levar para a baia correspondente, já está previamente separado ali naqueles recipientes menores, e isso também facilita, né? Essa sequência simples, ela garante eficiência e controle total do processo, porque quando a sua baia
de armazenamento, né, a sua central de resíduos estiver com uma quantidade suficiente, um volume adequado para um descarte maior, aí sim você contrata a empresa, a caçambeira, né, ou outro tipo de empresa para coletar e levar. É uma forma de economizar na sua obra, se você pensar bem a respeito disso, tá? Vocês podem criar um fluxograma do passo a passo para facilitar a rotina no canteiro de obras, tá? Não tem uma receita de bolo para isso. O importante é que seja prático e que funcione. Não adianta você arrumar, organizar uma coisa linda, maravilhosa, toda pintadinha, mas aí a frente de obra onde está sendo executado está lá longe e seu funcionário, muitas vezes por pressa, né, vocês têm sempre tempo específico para entrega de obra, ele não conseguir fazer esse fluxo de tirar de um ponto para levar para o outro, e aí quando você percebe, está tudo amontoado, virou uma montanha de lixo misturado. Então tem que funcionar. Tem que ser prático para todos, para funcionar para todos, tá? Sempre que possível e com uma periodicidade mais curta, fiscalizem um canteiro. Vocês que são executores, vocês têm que passear pelo canteiro. Seja ele, isso funciona para todo tipo de obra, seja ela pequena, média ou grande, tá? Verifique se o caminho que o resíduo tem que percorrer, se ele está funcionando. E vai ajustando de acordo com a necessidade. Você pode fazer isso de forma simples mesmo, dando uma voltinha na obra ou de forma aérea. Às vezes, né? Não, eu não tenho, às vezes, muito tempo, posso ir na obra uma vez por semana, porque eu acompanho e executo várias obras. Então, você coloca um drone, você joga um drone, para quem tem essa tecnologia disponível. Pelo drone mesmo, você vai passeando e vai observando as imagens e consegue diagnosticar falhas de forma bem simples. O drone, eu falo que ajuda muito a ver a obra de uma forma mais ampla, né? Mas nem todo mundo tem essa tecnologia. É importante que as metas de organização no dia a dia da obra, elas sejam cumpridas. E cabe a você, somente a você, executor da obra, cuidar disso. Porque quando chega lá no final da obra, gente, quando as coisas dão errado e você não consegue uma liberação de um habite por causa de algum erro ambiental, além de multa que você vai ter que pagar, ou você ou seu cliente, não sei, você olha para trás e percebe o que você poderia ter feito de errado, como que isso poderia ter sido feito de forma mais funcional, mais objetiva, e aí você vai, às vezes até esse erro que você já cometeu, você já aprendeu, mas sempre pode ser melhorado e ajustado. Então, você tem que cuidar dessas metas. As metas, elas não são somente para você, elas são para a sua equipe. E você precisa cuidar de que elas sejam cumpridas, até mesmo por uma questão de economia. Muitas pessoas não querem fazer essa gestão, porque né, já tem outras responsabilidades e tal. Então, uma forma de isso acontecer de uma maneira realmente responsável é você contratando um engenheiro ambiental para te prestar uma consultoria durante a sua obra. O que a engenharia ambiental vai fazer, o seu engenheiro ambiental, né, o pessoal da equipe da área ambiental vai fazer pela sua obra? Eles vão cuidar da parte de treinamento constante dos seus funcionários, dos seus colaboradores, e eles vão cuidar dessa parte, você vai terceirizar essa parte de fiscalizar a questão do armazenamento correto e do descarte correto. Então, você tem duas formas de resolver esse problema, que pode virar um problema caso, né, não esteja funcionando para você. Tem muita gente que gosta, né, não, eu vou economizar, eu não vou contratar ninguém, e aí não treina a equipe, não trata, não orienta. E aí, lá no final, tem grandes problemas. Eu vejo, muitas vezes, que as multas que as pessoas recebem, meus clientes recebem, muitas vezes é um barato que sai caro, né? O arquiteto ou engenheiro civil que não contrata uma consultoria ambiental, às vezes, ele pensa que ele está fazendo a coisa de forma certa. Só que a legislação muda muito, né? A gente tem as resoluções, as portarias federais, as resoluções estaduais e os decretos municipais. A pessoa que pode saber exatamente sobre tudo isso é o engenheiro ambiental da sua confiança. E ele, sim, vai conseguir colocar você e os seus colaboradores no caminho certo para que evite multa. Porque as multas são pesadas. E, às vezes, você gastar, né, você ter esse custo com uma consultoria correta para te acompanhar, você tira essa responsabilidade das suas costas e evita multas lá na frente.
é muito mais barato você contratar um profissional, né, da área do que você tentar remendar isso no final. Ou muitas coisas que acontecem, eu vou falar isso nesse momento, porque essa questão de organização do canteiro tem tudo a ver com a parte de comprovação física, né, com documentos físicos para você comprovar, para você conseguir ter êxito lá no final da obra. A gente percebe que são coisas simples, mas na maioria das vezes elas não são feitas. Então, quando chega no final da obra e você vê que você não tem esse comprovante, você não descartou isso corretamente, ou você ou seu colaborador, né? As pessoas querem culpar todo mundo nesse momento. Elas querem que o engenheiro ambiental dê um jeitinho. E aí elas falam, nossa, a gente recebe muito essa questão. Não, mas você vai dar um jeitinho para mim, não vai? Não vou, eu não tenho como dar um jeitinho para você de um descarte que já foi feito incorretamente. Essa importância que você dá para esse parênteses dentro da sua obra, porque tem gente que acha que realmente é uma bobagem e não é, e eu não estou defendendo a minha área simplesmente, ela custa caro e não tem jeitinho que dê certo. O seu fornecedor, quem você contratou para levar o seu resíduo, ele também é fiscalizado pelo poder público, então ele não pode inventar um certificado para você. Não tem como ele criar, arrumar um documento falso para te apresentar, porque é um risco grande para ele. Então, todo mundo que está envolvido tem que pensar que não é só uma responsabilidade técnica, é uma responsabilidade ambiental que tem que ser levada a sério, tá? Então, a gente ainda vai aprender sobre algumas coisas. Vocês vão ver que organizar a medida, se é que vocês já não passaram por isso, vocês vão ver que organizar o canteiro é o que torna possível aplicar as boas práticas ambientais no dia a dia. Não adianta eu falar em ESG se eu realmente não estou dando importância para isso, eu estou falando isso da boca para fora. A execução ela tem que ser alinhada com o discurso, com a narrativa. Ter narrativa sem comprovação é balela. Isso não resolve nada para ninguém. Com planejamento, sinalização, equipe orientada, você vai ver como que isso vira uma rotina na sua obra e isso vira rotina para sempre, para você, para os seus colaboradores, para a sua equipe, mesmo que você troque de equipe, a equipe que entra para trabalhar com você, ela também aprende. Enfim, isso ajuda para todos, tá bom? Mas na próxima aula nós vamos entender como destinar e como valorizar os resíduos da obra, transformando aquilo que antes era entulho, né, em lixo. O pessoal fala, não é lixo. Não, lixo, nem tudo é lixo, nem tudo é resíduo, né? Várias coisas realmente têm que ir para um aterro definitivamente, seja ele de inertes ou para o aterro sanitário, mas a maioria das coisas pode ser reaproveitada, né? Então, tudo que pode ser reaproveitado vira novos materiais e novas oportunidades, além de grande economia para sua obra, tá bom? Grande abraço, até lá, pessoal.